Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá a todos e bem-vindos ao Conta-me lá. Hoje trago-vos um grande professor catedrático, ex-reitor da nossa Universidade dos Açores, professor Dr. Vasco Garcia, que é um homem com um vasto saber e com uma grande cultura. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Claro. Então, eu soube que nasceu na época da Segunda Guerra Mundial. É verdade. Como foi viver nesta época cá nas nossas ilhas? Não era nada fácil, porque para já as comunicações com o continente eram por navio, por vapores. Havia dois navios de passageiros que fazem parte da nossa história açoriana, que eram, e não só, também da Madeira, que eram o Lima e o Carvalho Araújo. Sim. Mas naquela altura os Açores e os açorianos tinham um espírito empreendedor do qual ainda hoje me recordo, porque foi nessa altura da Segunda Guerra Mundial que eu me apercebi, por exemplo, da importância que tinha a Companhia de Navegação de Carregadores Açorianos. Havia a empresa Insulana de Navegação, que eram os donos destes dois navios que eu falei, o Carvalho Araújo e o Lima. Foi também nessa altura, mas já um pouco mais para o fim da guerra, penso que em 1943 ou 44, que o Dr. Augusto Arruda e um grupo de açorianos também fundou a nossa companhia aérea, a SATA. A vida era uma vida muito mais difícil do que hoje, obviamente, mas também se compararmos essa vida dos tempos da Segunda Guerra Mundial com o que foi a nossa vida aqui nos Açores, no tempo das naus e dos barcos à vela, obviamente, claro, que é muito diferente. Mas guardo recordações muito engraçadas dessa altura. Lembro-me, eu não nasci nos Açores, há muita gente que julga que eu nasci nos Açores, mas eu vim para aqui, para São Miguel, em 1943, tinha 4 anos de idade. De maneira que as recordações que eu tenho do continente são recordações vindas já através dos Açores. Claro. Não é? Então é um açoriano de coração. Não, eu sou açoriano, deixamos de conversa. Nós não escolhemos o sítio onde nascemos. Claro. Mas o meu arraigamento, o meu enraizamento aqui nestas ilhas é fortíssimo, como devem calcular. Lembro-me do dia em que cheguei a São Miguel, porque o Lima e o Carvalho Araújo ficavam no meio da baía, no meio da doca, não atracavam, e iam os gasolinas, umas lanchas, iam buscar os passageiros e traziam para um cais, que é ali onde estão hoje ali o Café Royal, aquilo era ali uma baía, era o célebre cais que foi pintado pelo Domingos Rebelo naquele quadro famoso, Os Imigrantes. E até penso que o próprio guindaste que ele pintou nesse quadro, Os Imigrantes, que aliás tem mais do que uma versão, eu penso que esse guindaste foi aquele que os meus olhinhos de pequenino ainda hoje têm na memória quando a lancha atracou no cais. Deve ser muito bom saber isso. Foi muito interessante. Agora, era uma vida muito mais dura. Os Açores evoluíram muito, felizmente. Claro, claro. E hoje temos facilidades de toda a ordem que naquela altura não tínhamos. É por isso que às vezes, quando me dizem, porque isto está tudo muito mal, porque isto quer dizer, vocês esteve muito pior. Não fazem a mínima ideia como é que isto era e como é que nós conseguimos vencer as dificuldades. Mas a minha infância foi uma infância muito feliz, não é? Que é sempre muito bom. Que é sempre muito bom e que eu recordo com muita saudade, claro. Depois, evidentemente, estas histórias eu conto não só aos meus amigos, como é o caso agora, mas também às minhas netas, que essas são açorianazinhas de gema, nascidas na nossa ilha de São Miguel. Muito bem. E teve cá nos primeiros passos da nossa universidade, como foi construir aqui a nossa querida Universidade dos Açores? Foi um grande desafio, eu posso considerar que foi a grande tarefa da minha vida. Eu acho que a Universidade dos Açores, que foi criada
como Instituto Universitário dos Açores, eu aderi ao grupo fundador da Universidade dos Açores em outubro de 1975. Eu estava na altura em França a fazer a minha primeira tese de doutoramento na Universidade de Marselha e no Instituto Nacional de Investigação Agronómica, e às 2 horas da manhã eu vivia num apartamentozinho alugado a um colega meu, perto de Antibes, portanto uma cidadezinha do sul da França, muito famosa, porque é uma estância turística entre Nice e Cannes. E eu sou acordado por esse telefonema do senhor professor José Enes, que foi o nosso primeiro reitor, a convidar-me para me juntar ao grupo. E o telefonema foi às 2 da manhã, porque o professor José Enes esqueceu-se que havia naquela altura 3 horas de diferença horária entre os Açores e a França. Mas acendeu às 2 da manhã. Mas depois o meu colega Jean Lafont, que era o dono da casa, foi-me bater à porta e dizer: Vasco, tens o telefonema dos Açores. Eu fui a correr, porque aqui naquela altura não havia telemóveis, claro. Não era como agora. E então fui atender o telefonema, e era o Sr. Professor José Enes a fazer-me o convite, que eu aceitei imediatamente. Passados poucos dias já estava em Lisboa a tratar de alguns contactos com outros colegas fundadores, o Dr. Ricardo Ferreira, o Dr. Frederico Oliveira, enfim, e muitos outros, não é? Que na altura depois se juntaram, embora, digamos, o grupo fundador fosse um grupo relativamente pequeno, dos quais, que eu me lembro nessa altura, no fim de 75, professores que estavam nesse grupo, eu lembro-me do professor José Enes, depois juntou-se o professor Frederico Machado, que era do Faial e depois fundou o Departamento de Oceanografia e Pesca, e depois a coisa foi subindo por aí fora, e em 9 de janeiro de 1976, portanto 2 ou 3 meses depois desse convite, foi publicado o decreto-lei que criou o Instituto Universitário dos Açores, porque no continente os continentais não queriam que a gente lhe chamasse universidade, queriam que fosse, não, isto tem que ser uma escola normal superior, que aliás tinha sido criada no tempo do professor Veiga Simão, que foi ministro ainda do tempo do Marcelo Caetano. Pronto, e depois de uma luta interessante, que eu um dia contarei com pormenor, lá nasceu o Instituto Universitário dos Açores, que em 1980 passou à dignidade de universidade. E que tem feito o percurso que todos nós conhecemos e do qual eu muito me orgulho, e acho que todos os açorianos e açorianas se devem orgulhar. Eu também acho que sim. Então temos nossa ilha, as nossas ilhas são pequeninas e temos assim uma universidade que aceitamos pessoas de fora, da Turquia e de outros países. Sim, claro. Hoje em dia, com a globalização e com estes programas de circulação de estudantes das universidades europeias, as coisas são muitíssimo mais fáceis, não é? Claro. No meu tempo, quando a gente fundou, era tudo muito mais complicado. Também não havia aviões. Claro, evidentemente, sim senhor. E acha que quando era pequenino via-se assim nesse patamar tão alto de criar uma universidade? Nem pensar nisso, embora haja aqui um pormenor curioso. Eu tinha um grande amigo que depois se formou no Porto, que era o Dr. Eduino Mota Soares Neves, que morava na mesma rua, a Rua de Desterro, que se chama a Rua Coronel Leal, mesmo ao lado do liceu, que é hoje a Escola Secundária Antero de Cantal. E às vezes, quando nós conversávamos, aquele meu grupo, o engenheiro José Maria de Oliveira Simbron, o Dr. Henrique de Aguiar Rodrigues e muitos outros, eu não quero estar aqui agora, são tantos que eu também não me lembro do nome de todos, mas lembro de termos conversa. Eu lembro-me de uma conversa que uma vez tive com o professor, que é hoje professor catedrático jubilado da Universidade de Coimbra e um dos maiores cirurgiões portugueses da nossa época, que é o professor Alexandre Linhares Furtado, e lembro-me de falar com ele, e nessa altura nós sonharmos com a possibilidade de um dia termos ensino superior nos Açores, termos aqui uma universidade. Mas era um sonho longínquo, que a gente nem sequer imaginava que pudesse, porque nós depois acabávamos o liceu,
E aqueles que podiam, porque naquela altura, para se estudar era muito difícil, havia umas juntas gerais dos distritos autónomos de Ponta Delgada, de Angra e da Horta, que davam umas bolsas de estudo para aqueles que se distinguiam e não tinham meios financeiros para o fazer. Mas eram poucas. Depois, normalmente estudava, ia para fora, para Coimbra, para Lisboa, para o Porto, que eram as universidades que existiam, aqueles que tinham meios financeiros para isso. Hoje há uma justiça social muito maior e as possibilidades, obviamente, de fazermos estudos superiores, mesmo quando não existam grandes, quando as famílias não tenham possibilidades, são muito mais fáceis. Portanto, está muito mais democratizado. Aliás, isto depois do 25 de Abril deu uma grande volta, democratizou-se para coisas muito boas e também para alguns defeitos que podiam ter-se evitados e não foram. Então, foi basicamente um sonho tornado realidade, termos agora a nossa universidade cá. Sim, sem dúvida. Eu considero que há duas missões que desempenhei, uma que é a da fundação da universidade e depois, obviamente, a participação na investigação, o desenvolvimento das equipas. É preciso não esquecer que naquela altura, na área científica, para montar os laboratórios de biologia de Ponta Delgada, da Terceira e do Faial, portanto da Angra, da Terra Chã na Terceira e da Horta no Faial, fui eu praticamente que tive que fazer tudo, porque nós éramos muito poucos e eu era o único que tinha uma ideia de como é que se podia montar a investigação científica na área das ciências ligadas à biologia. E foi isso que eu fiz, inclusivamente com dinheiro que fui por incumbência do professor José Enes, do nosso primeiro reitor, negociar com os holandeses a Haia, que é uma história que eu também um dia contarei com algum pormenor. E então esteve cá na Segunda Guerra Mundial, mas também esteve aqui no 25 de Abril. Como é que foi? Não teve? Não, eu sou apanhado pelo 25 de Abril a fazer a minha tese de doutoramento em França. Então, pois, não havia uma universidade cá, não estudei cá. Eu estava como assistente de investigação científica num organismo em Angola chamado Instituto de Investigação Científica de Angola. Sim. Ganhei uma bolsa da NATO e fui fazer o mestrado com essa bolsa para o sul da França, para a tal cidadezinha de Antibes. E cheguei à França em abril de 1974, poucos dias antes do 25 de Abril. Portanto, data o 25 de Abril e eu conheço o 25 de Abril quando entrei no meu laboratório no dia 25 de Abril às 9 da manhã. E há um francês que era um antigo paraquedista, assim muito truculento, que me dá a notícia. Eu até nem acreditei, ele ainda se ia zangando comigo, até deu um murro na mesa, fez saltar as caixas com as joaninhas e disse para eu, que eram os bichinhos com os quais eu estava a fazer a minha investigação. Também é outra história que um dia nas minhas memórias contarei. Homem cheio de histórias. Agora, foi um desafio muito difícil, porque montar uma universidade naquela altura não foi fácil, existiam dificuldades de toda a borda. Olha, uma coisa que é importante que as pessoas saibam foi que o primeiro dinheiro que nós recebemos para comprar as caixas e as redes, o pequeno material para fazer a cultura das joaninhas com os quais fazíamos as experiências de luta biológica contra os pulgões e de ensaios de pesticidas, até, foram 20 contos na altura que foram dados por um médico açoriano que estava residente nos Estados Unidos. Eu não sei se ele ainda é vivo e se nos está a ouvir, mas é um homem a quem a nossa universidade e eu em particular e a minha equipa devemos muito. Era o Dr. Victor Mel. Ele deu-nos 20 contos na altura, que era uma pequena fortuna, e foi com esse dinheiro que nós construímos as primeiras caixas e começámos os primeiros ensaios. Imagina o percurso enorme, daí até aos nossos microscópios eletrónicos, até aos equipamentos de ponta que nós hoje temos, ao edifício lindíssimo do complexo científico, que eu tive a honra de poder inaugurar como reitor, porque fui eu que o mandei construir, e aliás que lutei para arranjar os milhões de euros que ele custou, porque não foi, eu tenho a felicidade e tive a facilidade de poder conseguir
o dinheiro com o qual reconstruí a reitoria, que ardeu em junho de 1989. Devem ter ouvido falar nisso, houve até uma intervenção muito grande dos nossos bombeiros voluntários. Portanto, reconstruiu-se a reitoria, construiu o pavilhão universitário, construiu o complexo científico ao lado do Relvão, e depois a última obra que eu deixei realizada e que acho que foi muito importante foi a nossa biblioteca. Aquela biblioteca, sim, ainda fui eu com a minha equipa que a mandámos construir e que a inaugurámos poucos dias antes de eu ter deixado de ser reitor e ter passado à aposentação como reitor, porque muitas pessoas não sabem, mas eu sou um dos raros reitores aposentados deste país. Então a sua última sementezinha foi aí na biblioteca? Foi aí. Muito obrigada por ter vindo ao meu programa, gostei muito de o ter e tenho a certeza que vocês também adoraram. Muito obrigado. Até à próxima! Conta-me lá, com Rita Muniz.